3 pessoas tiveram encontros assustadores com estranhos. E em todos os casos, esses estranhos sabiam exatamente onde elas estavam e como encontrá-las, mesmo depois de irem embora. Eu trabalhava em um diner à beira de uma rodovia no estado de Washington. O turno era sempre pesado, principalmente porque eu ficava até o fechamento às 2 da manhã. A região era pouco movimentada, mas por causa da estrada, sempre aparecia alguém de última hora. Naquela noite, já era quase 1h50 quando um homem entrou. Ele era acima do peso, usava um jeans alto demais, camisa cinza por dentro da calça, jaqueta marrom e óculos. Tinha um bigode estranho e um sorriso constante, daqueles que não parecem naturais. Perguntei se ele queria sentar no balcão ou numa mesa. Ele escolheu mesa. Entreguei o cardápio e avisei que a cozinha fecharia em 10 minutos. Ele pediu café preto e French toast. Simples. Quando voltei, ele começou a puxar conversa. Isso já era incomum naquele horário. Perguntou de onde eu era, comentou sobre as ruas. Depois começou a fazer perguntas mais específicas. Sobre onde eu morava. Respondi de forma vaga. Ele se apresentou como Nolan. Quando terminou de comer, pagou e foi embora. Tudo parecia normal, até eu sair do trabalho. No estacionamento só havia 3 carros. O meu, o do cozinheiro e um terceiro carro que eu não reconheci. Um modelo antigo parado perto da estrada. Não consegui ver se tinha alguém dentro. Ignorei. Entrei no meu carro e fui embora. Uns 15 minutos depois, já na estrada, um alerta apareceu no painel. Pressão do pneu baixa. Em segundos começou a cair rapidamente. O carro começou a tremer. Encostei, desci e vi. Pneu completamente destruído. Então, faróis iluminaram a estrada. Um carro parou atrás de mim. Voltei correndo para o carro e tranquei as portas. Uma batida leve na janela. Era ele. Nolan, sorrindo. Cat, é você? Que coincidência! Meu estômago gelou na hora. Eu sabia. Ele tinha feito aquilo. Abri só uma fresta da janela. Ele perguntou se eu precisava de ajuda. Disse que sabia trocar pneu e pediu para eu sair do carro. Enquanto ele falava, eu já tinha ligado para a polícia. Fingi naturalidade, dizendo que meu namorado estava vindo. De repente, o sorriso dele sumiu. Ele ficou em silêncio por um segundo e se afastou. Achei que tinha acabado. Mas então, um estrondo. O vidro ao meu lado explodiu. Comecei a gritar, mostrei o celular e disse que estava falando com a polícia. Ele enfiou a mão dentro do carro, pegou meu celular e jogou longe na escuridão. Depois correu para o carro e fugiu. Eu fiquei ali, sozinha, no escuro, com o vidro quebrado e sem celular. Minutos depois, ouvi sirenes. Nunca fiquei tão aliviada na vida. A polícia nunca encontrou ele. E eu nunca mais voltei a trabalhar naquele lugar. Eu tinha 15 anos e trabalhava em um parque de diversões no interior de Nova York. Era outubro, um domingo frio, daqueles em que o parque já está quase fechando para a temporada. Faltavam poucos dias para encerrar tudo até maio. Então, o movimento estava bem menor que o normal. Meu turno estava tranquilo. Depois de cerca de 5 horas trabalhando, olhei o relógio. 16h55. Faltavam só 5 minutos para eu ir embora. Eu já estava mentalmente fora dali, só pensando em chegar em casa, tomar banho e descansar. Foi aí que um cara apareceu. Ele tinha uma barba rala, cabelo bagunçado e uma aparência meio negligenciada. Usava uma camiseta cinza manchada e uma calça de moletom preta cheia de rasgos.
parecia estranho. Não só pela aparência, mas pela forma como se movia. "Posso ajudar?" perguntei. Ele ficou me encarando por alguns segundos, literalmente só olhando. Depois começou a virar a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse sendo observado ou seguido. Aquilo já me deixou desconfortável. "Senhor, posso ajudar?" repeti, tentando manter a calma. Ele demorou mais alguns segundos e então respondeu, quase sussurrando: "Onde fica o banheiro?" Apontei para a direção e disse que era subindo a colina à direita. Ele começou a andar, mas continuava olhando para trás, para mim. Aquilo ficou na minha cabeça. Logo depois, meu colega chegou para me substituir. Peguei minhas coisas e praticamente corri até o vestiário. Troquei de roupa e fui direto para o estacionamento dos funcionários. Eu estava esperando meu amigo Jordan, de 17 anos, me dar carona. Sentei num banco e fiquei olhando o celular, tentando esquecer aquilo. Demorou mais do que o normal, mas ele chegou. Entramos no carro e resolvemos parar num diner local para comer alguma coisa antes de ir para casa. Tudo normal, até eu olhar para o lado. O mesmo cara, ele estava lá dentro, sentado a algumas mesas de distância, me encarando. Meu coração deu um pulo. Falei para o Jordan, mas ele só deu de ombros achando que era coincidência. Eu tentei acreditar nisso também. Terminamos de comer e voltamos para o carro. Pegamos a estrada. Tudo parecia bem. Até pararmos no primeiro sinal, olhei para o lado. E lá estava ele de novo, dentro de um carro branco, parado na faixa ao lado da nossa. O mesmo olhar, fixo em mim. Dessa vez até o Jordan ficou meio tenso. Quando chegamos perto da minha rua, decidimos dar algumas voltas no quarteirão para ver se ele estava seguindo a gente. Nada. Parecia que tínhamos despistado ele. Jordan me deixou em casa. Minha mãe e minha irmã estavam no shopping e meu pai estava viajando a trabalho. Ou seja, eu estava sozinho. Entrei, tranquei tudo e fui direto para o quarto. Me joguei na cama tentando relaxar. Foi quando ouvi um barulho, na janela. Devagar, levantei e olhei para fora. E lá estava ele, no meio do meu jardim, o mesmo cara, parado, olhando diretamente para minha janela, sorrindo. Eu congelei. Na mesma hora peguei o celular e liguei para a polícia. Minha voz estava tremendo enquanto explicava tudo. Fiquei olhando pela janela, mas em algum momento ele simplesmente sumiu. Quando a polícia chegou, ele já não estava mais lá. Eles fizeram buscas na área, mas não encontraram ninguém. Naquela noite, eu praticamente não dormi. Nunca mais vi aquele homem de novo. Mas até hoje, sempre que lembro daquele sorriso no escuro, olhando direto para mim, eu sinto o mesmo frio na espinha. Eu trabalhava no turno da noite em um diner havia cerca de 1 ano. Aquela noite em específico estava diferente. Chovia muito, uma daquelas tempestades pesadas que fazem as ruas ficarem praticamente vazias. Como esperado, o movimento estava bem fraco. Já era perto do fim do meu turno quando um homem e uma mulher entraram. A diferença de idade entre eles era bem evidente. O homem parecia ter uns 40 anos, enquanto a garota devia ter pouco mais de 20. Assim que entraram, os dois olharam diretamente para mim. Fui até eles, fiz o atendimento normal e os levei até uma mesa. Eles demoraram um pouco para pedir e, enquanto esperavam, conversavam bem baixo entre si. Era quase como se não quisessem ser ouvidos. Quando finalmente fizeram o pedido, o homem começou a puxar conversa comigo. Eu sempre fui comunicativa, então entrei no papo naturalmente. Era uma noite lenta, então não havia problema em conversar. A garota, por outro lado, quase não falava nada. Só ficava quieta, ouvindo.
Em um certo momento, o homem me perguntou: "Você mora sozinha?" Na hora, não achei tão estranho assim. Ele estava com uma mulher, então não parecia uma ameaça. Respondi de forma vaga, dizendo que morava ali por perto, numa área tranquila. Hoje, olhando para trás, isso foi um erro. Depois de uns 45 minutos, eles terminaram de comer e foram embora. Mais tarde, já perto de fechar, finalizei minhas tarefas. Me despedi e corri até o carro para fugir da chuva, que ainda caía forte. Dirigi com cuidado até chegar em casa. Assim que entrei, joguei minhas coisas na cozinha. Foi então que ouvi batidas violentas na porta. Era quase 1 da manhã. Meu coração acelerou na hora. Fui até a porta com cuidado. Havia duas: a porta de vidro por fora e a porta principal por dentro. Abri apenas a de dentro e olhei pela de vidro. Era uma garota. Ela estava completamente encharcada, tremendo, usando um moletom com capuz. Parecia desesperada. "Por favor, me deixe entrar. Eu só preciso usar um telefone. Tem um homem me seguindo." Algo nela parecia familiar. Perguntei quem era o homem e onde ele estava. Ela olhou para trás, nervosa, e disse que não sabia. Ela começou a insistir, tentando abrir a porta. Foi aí que caiu a ficha. Era aí a mesma garota do diner. O estômago virou. Perguntei diretamente: "Você não estava no diner comigo antes?" Ela ignorou completamente a pergunta e continuou implorando. Então ela olhou para a rua de novo e disse, apavorada: "Ele está vindo." Olhei por cima do ombro dela. Um homem caminhava lentamente em direção à casa. E era ele, o mesmo homem que estava com ela no diner. Naquele instante, tudo fez sentido. Aquilo era uma armadilha. Ela percebeu que eu entendi. Vi isso no rosto dela. Ela se virou para o homem e gritou: "Vai!" Ele começou a correr em direção à porta. Eu bati a porta com força e tranquei. Fiquei em silêncio absoluto, esperando qualquer barulho. Batidas, gritos, nada. Aquilo foi ainda pior. Corri até a escada interna que dava acesso aos outros apartamentos do prédio e comecei a bater nas portas dos vizinhos. Ninguém respondeu. Foi então que percebi. Eu estava completamente sozinha no prédio. Voltei para o meu apartamento. Tranquei tudo e tentei raciocinar. Eles sabiam onde eu morava. Ele tinha perguntado. E eu tinha respondido. Fiquei sentada no sofá, ouvindo a chuva, tentando decidir o que fazer. Alguns minutos depois ouvi uma batida. Dessa vez, vinha da porta que dava para a escada interna. Meu coração quase parou. "Quem é?" perguntei. Silêncio. Mais uma batida. Chamei pelos nomes dos vizinhos. Nada. Então gritei: "Se você não falar quem é, eu vou chamar a polícia." Silêncio. E então, uma voz. Baixa, fria. Seu sangue em mim. Eu não pensei duas vezes. Corri para o meu quarto, tranquei a porta e liguei para a polícia. Me escondi dentro do armário enquanto esperava. Foram os 10 minutos mais longos da minha vida. Cada som da casa parecia um sinal de que alguém estava entrando. Quando finalmente a polícia chegou, eu desci e abri a porta para eles. Eles vasculharam tudo. Não encontraram ninguém. Mas recomendaram que eu não passasse a noite ali. Eu arrumei uma bolsa o mais rápido que consegui e fui para a casa dos meus pais. No dia seguinte, voltei com mais calma. Um dos vizinhos estava lá dessa vez. Quando abri a porta da escada, ele apontou para ela e perguntou: "Isso aqui foi você que escreveu?" Meu corpo gelou. Na porta, escrito com marcador, estava: "Obrigado pelo serviço." Eu nunca mais voltei a morar ali. E até hoje, eu penso no que teria acontecido se eu tivesse aberto aquela porta.